Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a influência da extrema-direita na ficção literária. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu vou abrir esse bloco aqui dizendo que, abre aspas, este episódio não é um episódio contra o nicho de ficção cristã da literatura. Fecha aspas. Sim, nós iremos citar o papel que a religião, no caso, o segmento evangélico neopentecostal, tem exercido no auxílio de espalhar o problema principal que nós vamos discutir hoje, mas o objetivo não é repudiar nenhuma religião em específico, porque este podcast não é a favor dos discursos de ódio, nem mesmo contra aqueles que às vezes destilam ódio nas pessoas. Vamos pelo contexto histórico primeiro. Desde o início dos tempos, ideologias ao redor do mundo, e principalmente no Ocidente, vêm sendo popularizadas através de entretenimento voltado para convertidos e para pessoas passíveis da conversão. Isto acontece em filmes que você já viu e em séries. Exemplos aqui: onde o herói é sempre alguém conectado ao Zewa, ou ao exército americano, ou ao Ocidente, ou a um país de maioria de pessoas brancas, e as tradições daquele país em questão. E o inimigo é sempre alguém que, além de ser o estrangeiro àquelas tradições, é muitas vezes uma pessoa de cor que vem de um país que possui objetivos que divergem dos interesses, sejam eles políticos norte-americanos ou politicamente europeus. Exemplos bem claros aqui: o Mandarim em Homens de Ferro 3. Eu acho que todo mundo lembra desse personagem. Se você não lembra, vai ver o filme de novo, porque eu não vou explicar que é o Mandarim. Ou o velho filme Rock 4, onde o lutador de boxe, interpretado pelo Sylvester Stallone, luta contra o russo gigante, fazendo uma alusão à Guerra Fria, à competição armamentista que os Estados Unidos teve com a Rússia, e à competição até espacial que os Estados Unidos teve diretamente com a Rússia pelo anticomunismo que era criado e implementado dentro do país à época que o filme foi lançado. Muitos outros exemplos podem ser pensados, vocês vão lembrar de outros exemplos que eu não citei aqui, provavelmente. Mas é claro que isso também acontece com frequência nos livros, mesmo quando muita gente não percebe, ou então finge não perceber. Um gênero onde isso ocorre vezes escancarado é a ficção científica, que se utiliza de metáforas para te levar a torcer para um lado específico da história, e isso também ocorre na fantasia. Mas nesse segundo gênero, as coisas são elevadas a outros níveis, como a existência do nicho da fantasia cristã conservadora, que visa alimentar o imaginário de leitores que já inseridos nessa religião, que geralmente pertence à denominação evangélica, como eu disse anteriormente, usando discursos como as conhecidas teologia da prosperidade, que basicamente se engloba no sentido de que você precisa da igreja e precisa da manifestação de Deus, da forma como eles acreditam, para que a sua vida seja próspera e para que você tenha dinheiro, que é basicamente a metodologia das conhecidas como megachurches. Se vocês quiserem saber mais, pesquise sobre bola de neve no Google. E a teologia da libertação, que é
bastante aliada da teologia da prosperidade, mas a verdade é que a teologia da libertação ou teologia do despertar realmente investe em, abre aspas, resgatar os ímpios, resgatar pessoas que estariam fora da igreja para dentro da igreja e, através desses processos de libertação ou de despertar, convertê-los a pregadores, missionários e etc. É basicamente aquele discurso de uma vida de uma pessoa que tem a vida inteira ferrada, usando droga, indo pra balada, jogando no bicho. E entre outras contravenções. E ela se converte para uma religião evangélica extremamente fervorosa do nada, e você fica super assustado quando isso acontece. É a teologia da libertação em ação. O famoso que Tá? vai pregar no ônibus. Basicamente. Não, o Ou no trem. famoso Jordânia, né? Basicamente. A Esse Jordana, daí ela eu não peguei a referência. a, É a, aquela TikToker, amiga, a que fez Jordana, sucesso. ela não, Não a sei, Raia, O ela tem, caso dela é essa teologia inteirinha. mas tudo bem. enfim. Continuando. Isso pode ser muito legal. Vou dizer no sentido de que pode ser legal porque a pessoa pode ter uma vida melhor realmente, né? Todo mundo vive com saúde aí, graças a Deus. Mas também pode ser perigoso. E essa é a parte perigosa que nós vamos falar ao longo desse episódio. Alguém tem mais alguma... Normalmente, o segundo bloco é o bloco das apresentações e das recomendações literárias. Esse episódio, mais uma vez, assim como o anterior, acredito eu, não é recomendada a leitura de todos os livros que nós vamos citar aqui. Alguns você deve evitar, simplesmente evitar. Não leia. De preferência, não leia. Porque alguns que eu vou citar aqui, além de serem difíceis de achar, porque eles tiveram que ser proibidos em alguns países, eles possuem textos explícitos e subtextos que são perigosos para a mente de qualquer um. Então eu vou separar minha fala em duas partes nesse bloco. Os livros que a extrema-direita tenta roubar para si e os livros que eles criam, porque existem vários artistas do lado de lá também, para divulgar sua ideologia através da propaganda embutida em histórias de ficção ao redor do mundo. Beleza? No primeiro lado, nós temos livros como Senhor dos Anéis, sim, Tolkien, porque, segundo a pesquisa que eu fiz, pessoal, basicamente o que a extrema-direita faz é pegar alguns das descrições que Tolkien fazia da Terra-média e dos homens que lá viviam, das mulheres que lá viviam, do comportamento deles, etc., e tentar imaginar essa civilização que Tolkien retratou nessa obra de ficção Senhor dos Anéis como se fosse o passado da civilização ariana. Que, se vocês não se lembram o que significa esse termo, geralmente, para resumir mesmo, foi o termo que deu origem à noção de raça perfeita, raça única e pura para o nazismo. Então, basicamente, a extrema-direita tenta roubar Senhor dos Anéis para si como parte de sua mitologia fundadora. Os quadrinhos da Marvel, Justiceiro e Demolidor. Aí você fala assim: peraí, Demolidor? Calma, vamos chegar lá. O Justiceiro, você já deve ter adivinhado, porque o Frank, que é o protagonista desse quadrinho, ele literalmente mata pessoas com armas de alto calibre, de alta potência, a rodo, porque sim, e porque a grande maioria das pessoas que ele mata são bandidos, e ele não acredita nessa questão de que o Estado pode proteger o outro. Ele, apesar de ser uma pessoa que é um sargento reformado do Exército dos Estados Unidos, ele acredita numa anarquia onde pessoas se protegem umas às outras por si mesmas. E isso se une a uma parte da crença da extrema-direita que acredita que
as anarquias capitalistas são mais vantajosas que a existência do Estado em si, e que milícias poderiam existir para proteger seus territórios. E o justiceiro seria um exemplo de como isso poderia funcionar. Que é necessária a existência de homens com a masculinidade do justiceiro, com a virilidade do justiceiro, para enfrentar os males do mundo. Coisa que também se repete no quadrinho Demolidor. Existe um ser humano masculino extremamente viril ali presente, que possui virtudes, mas a forma como ele observa o mundo obriga ele a querer se livrar de seus inimigos na base da porrada. No caso do Demolidor, literalmente na base da porrada. É lógico que se vocês forem ler os quadrinhos, assistir as séries que foram feitas sobre, nem tanto a versão da Netflix, eu acho, do Punisher, porque ela não diz quase nada com nada, mas a série da Netflix do Demolidor, vocês vão perceber ali que existem vários discursos que não ajudam a extrema-direita em nada, muito pelo contrário, mas eles tentam roubar para si da mesma maneira. Outro exemplo é a série The Boys, que também se originou de um quadrinho, mas não pertence à Marvel nem à DC, que basicamente retrata a realidade distópica onde super-heróis, que seriam versões pervertidas de alguns heróis conhecidos, são seres humanos extremamente cruéis, mutantes extremamente poderosos que controlam o mundo com as próprias mãos através de uma empresa multimilionária que, enfim, tá disponível na Prime Video. Eu não sei explicar o enredo daquilo. Vocês vão lá e assistam. Deixa eu só fazer uma correção aqui, rapidinho. Que é só uma questão de que, tipo, seria se tipo, pessoas necessariamente normais recebessem superpoderes tipo, e fossem celebridades, sabe? Tipo, eles não são pessoas criadas para serem super-heróis, igual, tipo. É difícil de explicar, sabe? Porque, assim, a gente tem o caso do Patrick, que ele é uma porra de um psicopata, mas a gente tem outros casos de que são pessoas querendo ser. Sabe, por exemplo, você pega a galera que tá no Big Brother, sabe? Aí você pega o povo do Big Brother e dá superpoderes pra eles. É o pessoal de The Boys, sabe? É Só tipo isso. que 10 vezes pior, tá, gente? Vocês pensem É, nisso 10 vezes pior. é tipo isso. Exatamente. E- Enfim, boa essa refutação, vamos seguindo em frente. E do outro lado, nós temos livros que já. Eu vou mencionar aqui apenas os que já foram publicados no Brasil. Mas é bom que vocês saibam que existem livros específicos escritos por jornalistas, filósofos, professores e artistas em geral da extrema-direita que possuem esse objetivo de conversão para essa ideologia ou manutenção dos já convertidos dentro dessa ideologia, que é extremamente perigosa para o mundo todo. E que alguns deles tiveram de ser retirados de circulação por leis como a lei alemã, que se faz presente em muitos outros países, contra a apologia ao nazismo e a chamada cultura supremacista. Essa lei, basicamente, não é uma lei de censura, mas ela é uma lei que visa proteger o povo alemão e boa parte da Europa da memória que o nazismo causou naqueles países. O que eles fazem basicamente é preservar os conteúdos na memorabilia nazista em museus ou em bibliotecas com portas fechadas, proteção de vidro e etc., de difícil acesso, para que supremacistas brancos e neonazistas não tenham fácil acesso a esses materiais, para que eles não possam converter mais pessoas e prejudicar mais esses países. O que hoje é um pouquinho inútil, porque essa lei foi criada lá em 1900 vai bolinha, junto com a criação da ONU praticamente, quando a gente não tinha internet. E a internet hoje em dia ela divulga em massivas quantidades o conteúdo de extrema direita como se fosse alguém dando bom dia. Então essa lei, apesar de ser muito forte, muito presente e muito bem imposta,
Tanto é que, na maioria desses países onde a lei está presente, é a Polícia Federal quem cuida de apreender a memorabilia neonazista, de cultura supremacista, prender esses homens, aplicar punições de multa e etc., tá tendo dificuldades para poder aplicar essa lei justamente graças à internet. E o poder de divulgação maciça que as Big Techs dão para esse tipo de conteúdo. Agora, escritores aos quais vocês devem ficar atentos. Um nome que eu acho que já todo mundo conhece aqui por ser um cara racista pra caralho: Lovecraft. Outros nomes: William Luther Pierce, Monteiro Lobato e outro brasileiro, o Luciano Cunha, um dos autores envolvidos no quadrinho brasileiro conhecido como O Doutrinador, que já ganhou filme e séries de TV financiados pelo governo federal na era Michel Temer. É isso mesmo que você ouviu. O governo federal, através do Ministério da Cultura, financiou a criação de quadrinhos de extrema-direita. Eu vou deixar que vocês tenham uma reflexão sobre isso. Explicando rapidamente, um por um aqui, para depois eu passar a palavra para as meninas, o Lord Lovecraft, como vocês devem saber, é o conhecido racista de sua época, chegando a deixar isso completamente explícito em tudo que ele escrevia. E o ódio dele era diversificado, desde ódio a asiáticos, a indígenas e até mesmo a negros, que para ele sempre ganhavam as piores características de comportamento e papéis possíveis. Já o William Luther Pierce, ele é o autor da série de livros Diários de Tanner, que basicamente é chamado de, hoje em dia, o livro favorito de muitos dos neonazistas. Para vocês terem ideia, pessoal, esse livro foi retirado de circulação em alguns estados dos Estados Unidos da Amazon e de algumas bibliotecas, simplesmente porque cópias desse livro foram encontradas nas casas dos homens que foram presos invadindo o Capitólio em 2021. Naquele bendito 6 de janeiro. Fora que esse livro já era reencontrado em casas de neonazistas em geral. Basicamente, a história do livro é a seguinte: um futuro distópico onde nos EUA, minorias, como pessoas de cor e imigrantes, estão ganhando poder e protagonismo dentro dos governos e da mídia, e colocando em prática o que este autor chama de lei anti-pessoas brancas, entre aspas, tá? E neste cenário surge uma organização que tem esse nome mesmo, capaz de utilizar a violência para colocar as coisas como elas deveriam ser, entre aspas. É lógico que matando minorias a rodo nesse processo. Além disso, esse cara, o William Luther Pierce, era um conhecido fundador de um dos movimentos supremacistas brancos do ZEUA. E ele sempre foi muito aberto sobre as visões de mundo dele, participando como influenciador de vários outros movimentos. O Monteiro Lobato, como alguns de vocês provavelmente já sabem, ele era o conhecido integralista, que é o fascismo à brasileira, que se vocês pesquisarem o termo agora, vocês vão encontrar sinais de que nós, no Brasil, tivemos a nossa própria formulação de idealismo fascista, de extrema-direita. E é nisso que o Monteiro Lobato e muitos outros escritores aqui no Brasil acreditavam. Ele fazia discursos em jornais com elogios a Hitler e outros fascistas e apoiava um plano de embranquecimento para o Brasil, chegando a mencionar vantagens sobre o embranquecimento em seus livros infantis. Sem falar que ele postou uma coluna de opinião em um conhecido jornal dizendo que ele acharia uma boa ideia uma criação da filial da Ku Klux Klan no Brasil. E por último, mas não menos importante, voltando a falar do quadrinho O Doutrinador, criado pelo Luciano Cunha, é basicamente... Só mais um comentário. Esse Luciano Cunha também nos prestou também pariu a HQ também chamada Destra. Sim. Basicamente também uma coisa, praticamente. Tem o Doutrinador, tem o Destro, tudo lutando contra o socialismo.
isso. Mas só dando um adendo a mais pro seu argumento. A mais, só um pouquinho. Eu tenho uns É, comentários muito bons, tipo, com caixa alta, obra extremamente necessária para abrir os olhos das pessoas para o mal que é o comunismo e o socialismo. Vale muito a pena comprar. A arte é linda e a história é incrível. ok. Voltando ao que eu tava dizendo, basicamente a história da trama do Doutrinador, ele é um super anti-herói da extrema direita e um pouco anarquista, vamos dizer assim, brasileiro, que resolve sair metendo a porrada em tudo quanto é pessoas que ele acredita que são contrárias à visão dele de um Brasil melhor. E no fim do filme, que é o fim do primeiro livro do quadrinho, se eu não estou enganado, ele acaba matando o presidente do Brasil numa explosão. E por coincidência, este presidente do Brasil que ele mata é uma representação maligna do Lula. Se aprofundar mais pesquisando, não vai dar tempo de falar tudo aqui. Passa a palavra para Anne. A minha fala vai ser voltada à parte mais sobre a higienização do sexo e, na verdade, sobre os relacionamentos e como os cristãos em específico aqui, é porque eu vou dar exemplos voltados a isso, a romance cristãos, para fazer um paralelo aqui. A questão de higienização de sexo ou de qualquer que vocês queiram dizer, já começou, por exemplo, há uns tempos atrás, com algo completamente diferente do que a gente está falando aqui, né? Que é o caso do autor Alice Osman, né? Que também teve uma fala racista, dizendo que a obra dele seria, teoricamente, um romance de dois garotos, no caso, de verdade, já que eles, como adolescentes, não retratam sexo ali no meio, diferente de obras asiáticas. No caso, ela... Aí você corta isso, perdão, Rai. Você sai. Ok. No caso, ele citando obras asiáticas, né, yaoi, por exemplo. Já que, como o próprio diz o nome, yaoi é um gênero de romances ou de atos de obras, histórias, tananã, que envolve sexo, porque é mais 18. Tudo que tem yaoi, tem yuri também, isso aí é tudo mais 18. Vocês já vão sabendo que vão esperar sexo ali no meio. Certo? Certo. Só que, pensando exatamente nessa fala, existe um movimento dessa parte mais cristã que vida exatamente a mostrar para as pessoas, né, que seguem a religião de que os fundamentos de se guardar para o casamento, o próprio casamento, a instituição casamento e outras coisas ainda são muito tradicionais. Por exemplo, vocês sabiam que os cristãos adotaram os doramas? Pois é. E aí vocês perguntam assim, nossa, por quê, né? Então, porque na verdade eu vou explicar. As novelas asiáticas, especificamente os doramas sul-coreanos, eles são histórias, romances ali, dependendo se é romance romântico ou essa parte mais fantasiosa. Você tem o relacionamento dos protagonistas que nunca vai passar de um selinho casto. E assim, é algo demorado, a trama ela se constrói em outras coisas, é a questão de relacionamento dos dois personagens principais, que é muito além do fato da pessoa realmente ficar se beijando ou de agarramento, como dizem as pessoas, né? Bem novela da Globo, com cenas de sexo e tal. Então você não vai ver isso em novelas coreanas. Se dá o fato também de que, assim, né? Fora as pessoas que seguem o budismo, a maioria das pessoas são, de fato, protestantes lá na Coreia do Sul. Inclusive, onde eu trabalho, a gente tem uma igreja evangélica coreana, perto de onde eu trampo. Então, assim, você sempre vai ter essas novas levas de cristãos
principalmente dessas mega igrejas que a Rai comentou, né? Bola de Neve incluso e tal, Parede Preta e tal. Muita gente nova que é muito viciada em essa coisa de dorama e tudo mais, exatamente por conta disso. E também porque tem uma coisa, né, nos doramas que o relacionamento ele se constrói do fato, por exemplo, de que a personagem principal é sempre uma coitada. Não tô brincando, é sério, gente. Ou ela passou a vida inteira passando tudo que o diabo amassou, o pão, né, todo ali, completamente coitada. E aí acontece algo na vida dela, tipo um chamado, né? E aí ela se transforma, e aí quer viver a vida dela, quer sair do lugar onde ela tá. Então, assim, é bem interessante esses paralelos. E aí eu tenho alguns exemplos que por exemplo, existe comédias românticas e tal, que eu achei uma, inclusive, que chama Orei por Você, da Carol Carvalho. Nesse aqui, a gente tá falando de um casal que se guarda para o casamento. E aí, a construção deles é exatamente isso. Eles já são evangélicos, já são convertidos e tudo mais, os dois, mas eles ali no meio dessa construção de namoro e tudo mais, eles precisam se guardar para o casamento, né? Então, assim, diz aqui, né, principalmente na sinopse e nos comentários das pessoas que compraram o livro, falando sobre o fato de que eles têm esse questionamento do porquê que eles vão ter que se guardar, toda a força que eles fazem para poder se guardar. E, inclusive, numa das resenhas, a menina falou assim que ela estava se sentindo mal porque ela também estava nessa escolha, né, de se guardar para o casamento e que todos os outros livros seculares que ela estava encontrando era sempre com muito sexo e tal, e que isso era uma tentação para ela. Juro. E existe uma autora que eu queria Peraí, falar. calma, vamos com calma nesse negócio aí. Eu vou tentar. Ai, Jesus, tá me trazendo lembranças horríveis. Enfim. Pra começar de conversa, a gente não tá isentando a Igreja Católica de culpa, tá, gente? A gente sabe que grande parte dessa disseminação do cristianismo enquanto religião no mundo inteiro, inclusive na Ásia, tem grande parcial de culpa da Igreja Católica. Que se não fossem as guerras que a Igreja Católica fez e a insistência da conversão que a Igreja Católica fez no passado, os protestantes não teriam chegado lá. A gente sabe, tá? Só para preservar a ideia de que a gente não tá simplesmente demonizando os caras. É só isso. Segue em frente, Anne, desculpa. Ai, vou demonizar pra quê, gente? Pelo amor de Deus, eu sou católica. Demonizar o quê? Praticamente a religião. Só a doutrina que é diferente. Enfim. Eu vou falar de uma autora aqui que o propósito dos livros dela são romances de época. Vamos colocar aqui de época. Mas ele tem uma pitada ali no histórico que os pontos dos livros dessa autora, que é a Francine Rivers, é realmente demonstrar isso que a Rai comentou de teologia da libertação. Normalmente, a mocinha, principalmente no livro dela, que chama Amor de Redenção, ela é uma prostituta que foi vendida e que ela tem muito rancor e ódio por homens e que ela só sobrevive exatamente por conta de toda essa raiva que existe dentro dela, até ela conhecer um cara que transforma a vida dela, né? Que faz com que ela tenha amor. E aí ela meio que, tipo, é que assim, aqui existe um paralelo de um dos livros de Oséias, que fala exatamente sobre tipo assim, você fazer coisas ruins e mesmo assim Deus, Jesus, ele se oferece misericordiamente a reconciliação para você se arrepender, certo? Certo. Então, nesse caso, a gente tem
esse livro, inclusive, é baseado nesse livro. E então você tem essa mocinha, e aí o cara que ela conhece transforma ela a decidir que ela precisa mudar e tudo mais, mas ela fica com... Não é nem receio, a gente pode pôr aqui com asco dela mesma, de tudo que ela já fez na vida dela, e por medo aí ela foge. Porque no livro em específico diz que o Michael teve um chamado de Deus que ele precisava casar com essa mulher. Então, assim, os livros dessa autora em específico, você sempre vai ver esse traço do tipo, coisas que a personagem, ou os personagens, né? Porque tem um outro livro dela que retrata a história de uma escrava com o dono dela, né? Ela trabalha para essa família. Gente, não tô brincando, tô falando sério. Eu não vou comentar isso, não vou comentar isso. E aí ela meio que sempre tá tentando converter os seus senhorios a se converter a Deus e tudo mais. E aí, sempre no meio da história dela, tem esses paralelos do tipo assim, coisas ruins que acontecem na vida, mas há um chamado, há alguém que vai fazer com que a pessoa se converta, ou uma situação e tudo mais. Então, essa autora aqui em específico, ela vendeu bastante exatamente por isso. E aí, inclusive, se vocês procurarem, porque existe um ranking na Amazon também de romance cristão, esta mulher sempre está no ranking. Sempre. Você quer falar alguma coisa, Yasmin, que você desmutou? Não, tô quietinha. Tô quietinha. Certo. Inclusive, gente, a gente pesquisando umas coisas, eu descobri que existem, até a Yasmin olhou pelo site do Wattpad, mas eu fui no Spirit. E, gente, sério, tem pessoas que escrevem romances denominados cristãos voltados para outras coisas. Por exemplo, vocês acreditam que esses dias eu tava procurando, lendo fanficagem aí de Naruto, e eu achei uma história que eu comecei a ler, uma história assim, não ofendendo a pessoa que escreveu, mas muito, muito mal escrita. Muito da mal escrita. E aí eu pesquisando sobre isso, eu descobri que é um romance cristão. Vocês acreditam? Eu entrando no perfil da menina, ela disse que ela se converteu e que por isso existiam umas regras no perfil dela, de que ela escrevia romances, mas os romances delas não teriam cenas hots, por serem extremamente carnais. Você acredita? E nos livros dela, a mocinha sempre volta para 1988. Agora, por quê? Não sabemos. Mas sempre é essa data. Em específico. Provavelmente bem relacionado com essa história aí de Senhor dos Anéis, mas eu acho bem específico o fato de sempre ser 1988. Ok. Yasmin? Tá bom. Então, a minha parte era um assunto completamente diferente, mas eu fiquei obcecada. Eu entrei num limbo que eu comecei uma pesquisa e eu fui entrando num limbo cada vez mais fundo e cada vez mais fundo. Sabe aquele filme Abismo do Medo? Eu entrei naquele abismo e não saí mais. Eu comecei a Caralho, acabar. não, Eu ela não comecei usou a essa acabar. referência, não! Então tá Ela não bom. usou. Eu comecei a acabar muito fundo. Eu fui muito fundo. E eu não voltei mais. Tá bom. Eu não tô aqui pra... Gente, eu não tô aqui pra tacar hate em ninguém. Eu juro pra vocês. Eu não tô aqui pra tacar hate em ninguém. Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Deus tá vendo. Que assim, eu descobri o que era ficção cristã hoje. Eu não sabia que isso era uma coisa. Eu tô sendo a pessoa mais sincera do mundo pra você agora. Eu não sabia que isso era uma coisa. Então, assim, desculpa se eu estar soando, sou extremamente inculta aqui, porque eu sou, sabe, sobre este tópico. Porque, assim, para mim, ficção cristã era aqueles filmes lá da Purifix,
sabe? É também. Para quem não sabe, essa produtora que a Yasmin se refere é a produtora dos 3 filmes Deus Não Está Morto. Não, eles têm outros filmes também. Por incrível que pareça. Tem outros filmes, mas os que ficaram mais famosos foi essa trilogia de Deus Não Está Morto. Eles têm um catálogo, eles são literalmente uma Netflix. De Jesus. A Netflix de Jesus. Basicamente é isso que eles são. Rai aqui de dentro da edição desse podcast, para te avisar que esse podcast foi repartido em 2 partes, graças à longa duração dele. Teve após o final da nossa gravação. Pode pular para a segunda parte agora. Você acabou de ouvir as nossas introduções mais importantes sobre esse assunto. E, por favor, continue ouvindo e divulgando este episódio por causa da grande importância que ele possui para que chegue a mais ouvintes que estejam interessados em saber sobre esse tema. É isso, até logo. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.